No episódio passado a gente teve uma luta sensacional e no final vimos o Nanami ali no ônibus com a metade do corpo no sol do Rio de Janeiro com a metade do corpo ali na sombra do ônibus. E agora o que será que vai acontecer? Vamos descobrir nesse episódio aqui e vamos esperar, pelo amor de Deus, as coisas tenham ficado melhor na produção de Jujutsu, que esse episódio possa ter sido feito de uma forma sem estresse e que o resultado também seja bacana, sem aquelas mudanças súbitas de qualidade. Então, bora ver. No final, os velhos da organização Jujutsu estavam certos, né? Deixar o Itadori vivo foi... O Gojo só fez merda em Jujutsu Kaisen. Já pararam pra pensar nisso? Dameda, Haibara. Se esse moleque tivesse tido mais tempo de tela, porque eu sei que quase ninguém deve lembrar dele, né? Eu falo dele no meu vídeo sobre a falta de estilo em Jujutsu Kaisen. E eu comento exatamente sobre a morte dele. Eu acho que o jeito que a morte dele foi feita é interessante, mas que não teve tempo suficiente com o personagem pra gente ligar pra ele. Quem não lembra dele, ele tá no passado do Gojo, ele é um dos feiticeiros, ele é super animado, ele é de protagonista shonen. E aí ele vai numa missão, o bicho era mais forte do que o esperado, ele morre. Acabou. A gente nem vê a morte dele, a gente só vê ele no necrotério e as pessoas sentindo culpa pela morte dele. Mas aí ele nunca teve tempo na história pra se mostrar de fato alguém gostável de verdade, usa as técnicas básicas de empatia pra ele e tudo mais, até que funciona pra algumas pessoas, mas eu acho que essa que é a diferença que eu tava falando do Gege. O Gege, ele gosta de fazer a morte súbita e mostrar como que é uma merda esse mundo de Jujutsu, mas ao mesmo tempo eu acho que ele perde um pouco a mão na velocidade de Jujutsu Kaisen. Dava pra desacelerar em alguns aspectos, pra fazer com que esses momentos de morte seca fossem não impactantes por serem dramáticos, mas impactantes pelo contraste, o quanto súbito é aquilo e o impacto que te dá ali na hora de tipo, caraca, piscou o olho e morreu. Inclusive, né, o que tá acontecendo aqui já deu uma valorizada do mangá, né? A música foi bem utilizada, né, pra dar esse tom mais melancólico da morte dele. E o anime levou a morte dele mais em consideração pra fazer aquilo que a gente diz que Jujutsu tende a não fazer, que é tornar a morte do personagem algo mais memorável, dramático, como uma ficção que a gente tá acompanhando e não como a vida brutal que eles levam, né? F. Idiota, mano. Eu acho que a transição dessas coisas no mangá ficou um pouco melhor do que no anime. Posso estar sendo enganado aqui pela minha memória, mas quando eu tava lendo os capítulos, essas coisas aqui foram muito mais fluidas. Aqui pareceu meio, tipo, dois cortes. Dá pra entender o passado, esse é o outro Marito que correu e tudo mais. Porque eles mostram que é o passado, seria um tipo de filtro, né? Eles só botam o horário mais cedo, enfim. A direção do episódio não tá igual dos outros, né? Então, a moda não te impactou mais no mangá? Cara, eu gostei do anime. Acho que no anime eles elevaram a morte dele com aquela parada, né? De fazer um negócio mais dramático. E isso, em geral, funciona muito, sabe? O episódio não foi ruim, não, gente. É aquele negócio, né? A gente já falou isso toda a live, a mesma coisa sempre. Você vê potencial, você vê animações boas, você vê momentos legais, você vê momentos que a direção, porra, tá foda, você vê momentos que tá tudo foda, e outros não tão tá assim, sabe? Eu já comecei a aceitar isso em Jujutsu Kaisen. Mas foi bom, pô, foi divertido. Lutas constantes, tiveram ideias legais. Eu achei que a parte do Nanami também elevou mais a morte dele, deixou mais dramático. Eu acho que ele é um personagem que merece ter um fechamento, sabe, nesse sentido. Eu vejo muita gente revoltada com os episódios, não gostando de nada. Eu não sou tão assim. Eu consigo ver, consigo falar, putz, aqui dava, né, pra ser melhor e tal, mas não atrapalha a minha experiência em si. Tem gente que também só fica procurando erro, isso é muito chato, sabe? Aí você não vai gostar de nada se você só ficar procurando erro. Gostou mais da morte da Nami no mangá? Acho que eu gostei mais do anime, cara. Pode ser porque a minha memória tá influenciada, mas eu achei que deu a moral que ele precisava nesse sentido, tipo, dar o fechamento pra ele. Que assim, os personagens não vão ter esse fechamento, mas eu acho importante, algumas vezes, leitores, ou os espectadores, terem fechamento com o personagem, porque é uma possibilidade de você dar um descanso mais honrado pro personagem que a galera gosta tanto, né? Então, isso pode ir contra a ideia de Jujutsu em geral, mas acontecer só uma vez ou outra, eu não acho que tem tanto problema, ainda mais pra alguém que se ferrou tanto e que era tão gente boa quanto o Nanami. Não me incomoda, eu entendo que pode incomodar algumas pessoas, mas não me incomoda aqui. Eu acho que dá uma honra, dá um descanso ali honrado pro personagem. Mesmo que ele morra de uma forma cruel, o processo dele chegar até nessa morte, ele mostra ainda o valor dele. Isso é bacana, sabe? Esse dramalhão em cima do Nanami eu achei ruim, a ideia de Jujutsu ter morte seca. Sim, tanto é que eu fiz um vídeo sobre isso. Mas eu, pessoalmente, eu não me incomodo. Eu acho que de vez em quando é importante você dar esse biscoitinho pro público, sabe? Você não dá durante muito tempo. Eu acho que isso é importante pra gerar apego emocional também nos personagens de alguma forma, mesmo que mais pro final deles, da vida deles. E Jujutsu, Nanami é um dos que a gente vê muito ele, a gente sabe como é que é o
passado dele. 2 vezes, né? A gente sabe o passado dele pré-Jujutsu, o passado dele dentro da Academia Jujutsu. A gente sabe muito sobre ele, o poder dele, o que ele já fez, ele tá sempre presente com os personagens, ele foi meio que um pequeno mentor pro Itadori também, e por aí vai, né? Então, como ele teve todo esse trabalho pregresso na obra, eu acho que é válido essa decisão. Vai ter gente que não vai gostar, obviamente, mas do ponto de vista mercadológico, eu acho que vai fazer mais bem do que mal pra obra. Vai ter mais gente se sentindo afetada pela morte dele do que não afetada. E no final, o que vai fazer as pessoas lembrarem vão ser dos momentos emocionais onde elas foram afetadas. Você vai se apegar muito mais a esses momentos, e é o apego que faz com que as obras continuem vivendo. Tanto é que você pode ver as continuações hoje em dia de diversas franquias, seja de anime ou seja de filme, reboot, manter personagens queridos em tela. Por quê? Porque é o apego que faz você voltar. Então, você pegar um personagem que já tem apego e você dar esse momento pra intensificar esse apego e finalizar ele, eu acho que é uma ótima decisão comercial. O Kung Fu ali no cantinho e tal, que é bacana ver, os caras estavam quase lutando um jogo de luta 2D ali, um plataformer também, quando o Itadori começa a subir e tal. É muito bem-vindo, dá aquela expandida no mangá, mas ao mesmo tempo, a gente já discutiu muito sobre coreografia de luta nos vídeos passados. Então esse episódio aqui, ele meio que continua essa tendência, deu pra gente conversar sobre o elemento emocional nas mortes de Jujutsu Kaisen em comparação ao que o mangá não faz de propósito também, a gente já fez um vídeo exclusivo sobre isso. Então acaba que a gente já comentou quase tudo nesse sentido. Questão de produção também a gente já comentou. Dá pra ver que a coisa mais importante do episódio foi a morte da Nami. Importante em relação a plot, trama que tá acontecendo. O resto do episódio foi pra trabalhar tudo que vai acontecer nos próximos episódios. Ele foi dando ali a preparação disso. Se a gente for ver aqui o ponto de mais intensidade do episódio, porque a gente tem um ponto mais importante pra trama, que é a morte da Nami, mas a gente tem uma sequência enorme, né, de lutas e lutas e lutas, que vão ficando cada vez mais intensas, que o beijinho do Mahito é basicamente a reviravolta do capítulo, mas você pode ver que inclusive o ponto de maior tensão, de intensidade, é uma luta bem diferente, né? Aqui a questão do elevador caindo, subindo, descendo, beijo, motosserra, sei lá o que tá acontecendo mais. A gente vai ter primeiro, né, antes do corte, a gente vai ter esse drama aqui, né, desses personagens. Provavelmente aqui deve ser a marcação da situação externa que aparece pra criar uma nova perspectiva da situação, que no caso são 2 humanos normais aparecendo aqui, que é feito pra te dar dúvida, tanto a dúvida quanto, opa, isso é uma armadilha, né, pra te deixar apreensivo. Obviamente era o que tava acontecendo. O Itadori acaba ficando numa posição ruim, dá uma finalização pra luta em si, porque a luta constantemente tá no vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você não tem uma solução pra esse combate. E aí, depois, quando ele encontra essas 2 pessoas, a gente tem, não a finalização da luta em si, mas a determinação de como que aconteceu ali esse embate final. O Itadori tá caído, tá com dificuldade de levantar, o Mahito deformou essas 2 pessoas, então mostra que os papéis foram definidos, né? Quem que foi que teve vantagem nesse final e quem não teve, né? Então você bota a história num ponto de vista mais pra baixo, de que os protagonistas estão com dificuldade, né? E aí a gente vai ter, né, o corte ali pro passado, rapidamente, que deve estar ainda dentro dessa mudança de perspectiva, mas aqui eu não achei que foi tão bem feito assim, tá bom? Mas aí já tá pra finalização também, eu acho que dá pra ter feito essa transição de uma forma melhor, e aí isso aqui é preparação pro combate do próximo episódio, meteram ainda ali alguma ação, dá pra ver que teve problemas, infelizmente, mas ao mesmo tempo não acho que é o fim do mundo que a galera fala. Só que eu sinto sim, infelizmente, ali a sensação de potencial desperdiçado. Eu acho que isso vai deixar a gente, muita gente, inclusive eu, triste ou incomodado, né? Então dá like no vídeo, se inscreve no canal. O que mais? E faz o seu comentário aí. O que você achou desse episódio? O que você está esperando para os próximos? Se você quiser me apoiar, a partir de R$5 você tem acesso a lives exclusivas, vídeos antecipados, área VIP no Discord e muito mais. Então é isso aí, valeu e falou! E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, a CDN, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, André Luiz Melo, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Nero Zero, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!